próximo painel do dia é uma mesa redonda de integração digital dos cadastros e do registro de imóveis, mapeamento das terras brasileiras. O primeiro painelista que eu vou anunciar aqui está nos honrando com a presença dele, veio de lá da Espanha, enfrentou um voo muito longo. É um painelista que eu já agradeci antes da gente chegar aqui no painel, porque, além da gentileza e da generosidade dele estar aqui conosco, foi ele que foi generoso e gentil e deu a chave da biblioteca para a nossa digníssima doutora Caroline Ferri fazer a pesquisa de doutorado dela lá na Espanha e permitiu que ela conseguisse fazer todos os estudos que fossem necessários para brindar e presentear a nossa classe com a tese de doutorado que ela está concluindo. Então, a generosidade dele em acolher ela lá, na verdade, presenteia e prestigia todos os registradores do Brasil. E esse digníssimo é o Dom Fernando Jesus Manrique Merino. Perdão se eu tiver pronunciado incorretamente algum sobrenome, aceito correção. Ele é registrador da propriedade, titular em registro do Carrião dos Condes e Fretila, Palência, Espanha. Registrador interino de Astudillo, Palência, Espanha. Diretor de bases gráficas do Colégio Autonômico de Castilha e León, membro da Junta Autonômica, colaborador com a Vocália de Relações Internacionais do Colégio Nacional e colaborador também do IPRA-Cinder. Foi prêmio extraordinário de bacharelado no ano de 2013. Estudou Direito na Universidade de Valladolid, muito conhecida no mundo todo. Ingressou no Corpo de Registradores de Propriedade da Espanha no ano de 2021. Tem o título de oficial de mediador profissional pelo Instituto da Mediação. Palmas com gratidão para ele. Prosseguindo nas apresentações, a gente convida novamente para estar ao palco o nosso querido Valdiran Cassimiro, Dr. Valdiran, mestrando em Direito Privado, Tecnologia e Inovação pelo IDP. Vou ler o currículo dele novamente, porque... Nem todo mundo estava aqui, porque ontem teve show do Bel, né? Não sei nem falar direito, mas, enfim, tinha alguns guerreiros que não estavam aqui no primeiro painel do dia, então vou ler novamente o currículo do nosso querido Dr. Valdiran, mestrando em Direito Privado, Tecnologia e Inovação pelo IDP e também em Direito Constitucional, graduado em Direito pela Fundação Universidade do Tocantins, tem especializações com destaque para as mais recentes pós-graduações em Direito Eletrônico e em Direito à Proteção, Uso e Segurança de Dados. Achei muito interessante, fiquei curiosa para saber mais sobre essas especializações. Exerceu advocacia privada e também foi analista processual do Ministério Público da União, professor universitário em curso de Direito da Unitins e UBRA, é tabelião e registrador em Natividade, Tocantins, e atualmente preside a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins. Conosco temos também a alegria de contar com o Dr. Sérgio Ávila Dória Martins. Dr. Sérgio, que é muito conhecido entre nós, é vice-presidente do RIB, presidente da ARIRJ, oficial do 12º Ofício do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, bacharel e mestre em Direito pela UERJ. Ele tem um LLM em Law and Economics pela Universidade de Manchester, membro honorário do Instituto de Advogados Brasileiros, bacharel em Comércio Exterior, foi tabelião de notas e protesto em São Paulo, foi analista da Comissão de Valores Mobiliários e procurador do BNDES. Serviu à Marinha do Brasil como aluno do Colégio Naval, e uma curiosidade é que ele nos ajudou a conseguir a nossa festa na Ilha Fiscal, porque a Ilha Fiscal é gerida pela Marinha.
Temos também aqui conosco a alegria de convidar o Dr. Helder Costa Jacarandá, advogado público do Instituto de Terras de Mato Grosso. Especialista em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista de Direito e em Regularização Fundiária pelo UFMT. Assessor técnico do programa Terra a Limpo, do BNDES, Fundo Amazônia. Ex-oficial de Registro Civil no Ceará. Foi membro da Comissão de Regularização Fundiária e de Registros Públicos da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso. Coautor do artigo A Importância do Cartório de Registro de Imóveis na Regularização Fundiária Rural, da obra, e também autor da obra Regularização Fundiária, Experiências Regionais, publicada pelo Senado Federal. E arrematando com chave de ouro o painel de hoje, nós temos o querido Dr. Jean Carlos Wojciechowski-Malman. Uma salva de palmas. O Dr. Jean Carlos é oficial de registro do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Professor de Direito, autor de obras e artigos jurídicos, doutorando em Direito, mestre em Direito das Relações Internacionais, especialista em Direito Notarial e Registral, Constitucional, Tributário e Processual Civil, membro da Comissão do Pensamento Registral do IRIB. Sejam muito bem-vindos, o palco é de vocês. Estou muito animada para a gente ver como vai ser essa discussão na mesa redonda. Obrigada. Oi? Oi. Alô? Alô? Alô, alô? Obrigado pela oportunidade aí. Tá saindo o som? Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, agradeço a presença, o convite. Hoje, essa mesa redonda aqui, eu espero que a gente coloque um pinga-fogo nessa questão, porque é um pouco dinâmica, cadastro e registro. É uma visão um pouco deturpada, não por profissionais igual vocês, mas alguns que lidam com a regularização fundiária. Na questão da regularização fundiária, o cadastro, para nós, é muito importante. Eu vou trazer aqui, um combinado que nós fizemos aqui, eu vou trazer duas situações práticas. Uma é do Arimateia, conhecendo o município através do registro de imóveis. São só algumas imagens. E a outra é do Marcelo Link, lá de Querência, que também fez um trabalho, fez um levantamento na serventia dele. Então, eu vou iniciar com essas imagens primeiro, para a gente ter uma noção aqui do que a gente vai começar a discutir. Por favor, aquelas imagens. A mostrar esse pequeno projeto que a gente desenvolve aqui em Querência. Então, a gente começou esse trabalho há uns anos atrás, e ele foi feito a partir dos mapas que a gente já tinha aqui de todos os loteamentos, desmembramentos, unificações que foram feitas desde que essa cidade surgiu nos anos 80. Vocês podem ver que todos os lotes estão desenhados na prefeitura da nossa cidade. O prédio do fórum, ele é composto, a participação está lançada sobre diversos que foi financiado pela Caixa Econômica, a construção das casas. Então, era um loteamento mais regularizado do ponto de vista de as edificações terem licença de construção, a BITS e a verbação. Então, a gente separou esse bairro, fez um levantamento, localizamos os lotes e depois medimos as construções que estavam lançadas sobre esses lotes com base na nossa foto
na nossa foto ortorretificada, né? E aí a gente identificou que apenas alguns anos após o lançamento do loteamento, a diferença de construções existentes no terreno e as construções licenciadas na prefeitura, ela já ultrapassou. Eu acho que, mas ali acho que já dá para ver. Se puder colocar as imagens, isso. O Marcelo fez, ele chegou na serventia, pegou todas as matrículas, fez o levantamento com drone, ortorretificou essas imagens e fez um cadastro da serventia. Ali onde que estava a imagem, eu vou mostrar para vocês aqui. Essas imagens, esses quadrados amarelos, é o número da matrícula. Então, ele disse que até o final desse mês ele vai entrar pelo sistema do cartório, a pessoa identifica ali qual que é o imóvel dela, e aí ele clica ali e vai aparecer a matrícula e já fazer o pedido via SEI Anoreg. Durante esse levantamento, o que aconteceu? Ele fez em alguns lugares aqui, por exemplo, essa faixa verde é uma área verde, e já tem lá consolidado. Ele conseguiu ver, dentro dessa matrícula, a gente vê que é uma única matrícula, ela é comprida, ele viu que já tem uma ocupação consolidada. Então, olhando o documento e olhando a realidade do município, está equivocado. Bom, o que aconteceu em alguns, o vídeo ali não finalizou, mas ele verificou uma coisa interessante. Em um loteamento, o loteador deu como garantia alguns lotes para poder fazer o financiamento. O que aconteceu? Quando ele fez o levantamento, ele chegou, mostrou para a prefeitura que dentro daquele loteamento, onde ele tinha, o loteador, dado em garantia alguns lotes, aqueles lotes estavam com construções. Então, quer dizer, o loteador vendeu o imóvel, financiou para poder fazer o arruamento, aquele tipo de coisa. Nas matrículas está tudo ok, porque lá não tem averbação de nenhuma construção, mas quando vê a imagem, ele vê que está tudo equivocado. Hoje, o que o Marcelo deixa com bastante propriedade lá no município? Ele fala que há um problema que a professora, acho que foi a Michele, eu não lembro quem falou na parte da manhã, da questão dos cartórios, dos municípios. Faz um treinamento do pessoal na prefeitura e logo depois muda governo e acaba não dando continuidade a alguns trabalhos. Aqui, o que ele identificou? Pelas imagens, ele teve como, isso o Arimatea também, lá em Campo Novo Parecis, ele também identificou que falta averbação e licença de construção. Então, só com esse trabalho, lembrando aqui, que onde está marcado ali, é o que está de dados da prefeitura, no cartório, na matrícula. Não é aquilo que ele, o profissional, o registrador, que não seria, em tese, essa obrigação, foi em loco para fazer a medição. O outro trabalho, que aí a gente vai passar para o lado do rural, é do Arimatea, que é lá em Campo Novo dos Parecis. O Arimatea, no programa dele, Conhecendo o Município através do Registro de Imóveis, ele fez um cadastro das matrículas dele. Aqui ele identificou, que esse dado aqui é de um ano atrás, ele tem isso atualizado online. Ele identificou, dentro das 841 matrículas, ele identificou quais são as que têm certificação, as áreas geocertificadas, no caso. Ele verificou aqui, nós falamos na questão antes do almoço, no painel da manhã, a questão das estradas, Valdinan. Então, lá, realmente, porque acaba não fazendo o registro da estrada, porque não abre matrícula, e aquela estrada fica ali para alguém ali que a gente não sabe em que situação. Nós temos um exemplo lá em Mato Grosso, eu vou trazer para o meu estado, a Eletronorte, acho que foi no início do governo Fernando Henrique, ela fez um trabalho de expansão elétrica. Então, aqueles postes fizeram ali, e depois algum advogado, e com razão, viu aquilo que não estava pagando a servidão para o dono daquele imóvel. Por quê? Porque não foi destacado do patrimônio para ser uma servidão. Então, quem estava ali com a matrícula pediu exigência da Eletronorte e recebeu as indenizações. E aqui também ele identifica, dentro do cartório, ele identifica quais são as áreas não certificadas também, e embaixo ali ele coloca também uma coisa interessante, que não é só de Mato Grosso, isso acho que do país todo, a questão dos títulos deslocados.
Então, ele identifica das 848, 8 matrículas, áreas arrecadadas pelo Intermate. Veja bem, aqui eu quero fazer uma ponderação. Eu, como servidor do Instituto de Terras, nós falamos que o Estado não arrecada, não faz a discriminação das áreas públicas. Primeiro, que eu acho que o tamanho do Estado é muito grande, é muito pesado. Ele, desculpa quem pensa o contrário, acho que o Estado jamais fará isso. Ou fazemos um trabalho inverso da posse e da boa ocupação para o Estado arrecadar. Particularmente, acho que isso no meu Estado, essa é a realidade. No Maranhão tivemos uma reunião, tem alguém do Maranhão aqui? Tem, acho que tinha um. No Maranhão tem muitas áreas não arrecadadas. Então, no fundo, acaba sendo mais fácil, porque o Estado arrecada e aí inicia aquela matrícula, né, Valdina, georreferenciada, tudo certo. Então, aqui já começa essa tratativa. E o Arimatea fez esse levantamento lá no Conhecendo o Município, através do registro de imóveis. Aqui, no caso, são as urbanas, ele também identificou quais são as que têm averbação. É interessante salientar que aqui, durante, eu acho que foi o ano de 2020, foi logo antes da pandemia, 2019, o município de Campo Novo publicou uma lei, onde a lei municipal obrigava, ou melhor, dizia que aqueles que lotearam os imóveis, fizeram loteamentos, mas vinham comprando em cima de contrato, que é uma coisa que os registradores, a gente acaba, é um mundo, é um giro de riquezas que o registrador não vê. E aí a lei fez o quê? Olha, se você tem um imóvel, você tem um prazo até tanto para fazer aquele registro, seja lá contratos e contratos. Então, conseguiu isso aqui. Posso estar enganado de valores, mas... na época, então, o secretário de Finanças do município passou a arrecadação juntando ITBI e IPTU, passou de 3 milhões anuais para 15 milhões no prazo de 2 anos. Então, aí você já começa a pegar um prefeito como parceiro para poder fazer aquele alinhamento ali, para poder regularizar o município. Lá em Campo Novo também é interessante, nós fizemos lá tem uns consórcios intermunicipais. Então, a Assembleia Legislativa, a gente vai lembrar aqui, quem não vem na parte da manhã, os acordos de cooperação técnica permitem isso. A Assembleia Legislativa indicou umas emendas parlamentares, com dinheiro contratou uma empresa para fazer a regularização fundiária. E lá, através dessa consórcio intermunicipal, identificou, no caso de Campo Novo, Parecis, a prefeitura foi lá, foi fazer o levantamento, disse que ia entregar título, e quando chegou no cartório, acabou verificando que lá tinha pessoas já escrituradas, já tinha titulado, e a prefeitura soltando títulos para poder fazer o registro. Aí você começa a perceber que o Estado, como um todo, começa a provocar a mesma situação. O Valdirão falou na parte da manhã, ele vai repetir agora aquela velha história. Pega um documento, a gente sabe que não está ok, e aí acaba gerando uma confusão de titulação e, sem dúvida, sobreposições. Então, aqui no caso das matrículas urbanas, esse número de matrículas, 14.120, elas estão ativas no serviço registral. Aí tem as de averbações, esse número mudou bastante, porque com a parceria com a prefeitura, acabou com que a prefeitura visualizasse ali aquelas matrículas não averbadas, né, aqueles lotes não averbados, e o imóvel lá é relativamente bem valorizado, e a prefeitura tinha interesse, claro, foi atrás para poder fazer regularização. Aqui a gente vai começando a fazer uma correlação dos dados do Marcelo lá de querência. Lá, o Marcelo, a prefeitura, agora, nesse momento, ele verbalizou que, num primeiro momento, a prefeitura, não vou mexer com isso, não é meu problema, e tal. Quando ele começou a mostrar mais isso no dia a dia, e ele disponibilizou, foi interessante, que ele disponibilizou para o juiz corregedor, para a prefeitura, esse dado dele, esse cadastro. E ele, na conversa que nós tivemos, ele falou assim, olha, eu estou precisando que a academia venha aqui no meu município para poder fazer esse levantamento. Querência não é perto, fica 950 quilômetros de Cuiabá, fica mais perto de Goiânia, para ter uma ideia, fica acho que 800 quilômetros de Goiânia, que são 400 até Barra do Garças, e mais 400 quilômetros. Então, ele gostaria que fosse até lá para poder fazer esse levantamento, para fazer essa junção do cadastro com o registro. Interessante também, na questão municipal, é que
nós não temos, aí eu falo na regularização fundiária como tudo, nós não temos pessoas qualificadas. Hoje, pela parte da manhã, as duas professoras aqui falaram sobre isso. Então, a gente fica num delay entre aquilo que a lei e a tecnologia proporciona com aquilo que efetivamente vai fazer no município. Embora esteja todos os registros que estejam lá no registro de imóveis, na verdade há um delay com o serviço público. E aqui pode agregar outras situações. Lá no Instituto de Terras, por exemplo, com a comissão que a gente está fazendo da interoperabilidade, a ideia é pegar, como foi feito o levantamento naquele trabalho que eu apresentei, foi feito o levantamento para escolher os 500 dos 330 assentamentos do INCRA no Estado. Nós fizemos um projeto, um planejamento. Colocamos lá índice de Gini, do IDH, distância da capital, quais eram principalmente os assentamentos que tinham matrícula, porque há no serviço público, não vamos resolver o assentamento, não, lá são 2.000 servidores, são 2.000 famílias, mas quando vem nem está no domínio, então faz um trabalho absurdo. Por isso eu repito aqui, o trabalho de vocês é muito interessante, porque dentro de assentamento, e aqui traz, claro, para assentamento urbano, né, que seria as REURBs, o interessante é conhecer o município. Então, isso aqui é só para iniciar aqui o debate, eu tenho certeza vai ser de uma grandeza, e vou ficar aqui curioso e fazer parte do pinga-fogo ao final aqui. Por enquanto, muito obrigado a todos vocês. Pode colocar aqui do inventário estatístico. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu não sei o que foi mais difícil. Hoje de manhã me convidaram para falar no encontro, e aí me falaram, tem que falar em espanhol e fale devagar. Eu disse, falar rápido em espanhol, pensar é difícil, né? Então, fui falando devagarzinho. E agora, com essa mesa aqui, feliz em participar com vocês aqui dessa mesa e falar de algo tão importante, que é exatamente essa integração entre o cadastro, o registro e também a própria tecnologia que nós estamos buscando implementar dentro do registro de imóveis para a aplicação dessa integração que tanto buscamos. O recorte que eu vou fazer aqui é sobre um trabalho que eu digo que é um instrumento que depende de um sistema, que é esse sistema tão bem falado, tão bem trabalhado e principalmente colocado em prática já, tanto pelo Valdirã como pelo Sérgio, né, nos programas que eles têm feito com o sistema Mosaico, o Mapa, agora o SIG também. E o trabalho que eu vou falar hoje, que a gente lá na Bahia já está mais acostumado até com a nomenclatura, tive a oportunidade de falar sobre ele também em outros estados, é o Inventário Estatístico do Registro de Imóveis, que é conhecido pela sigla IERI. O que é esse Inventário Estatístico do Registro de Imóveis? O IERI, na verdade, ele surge a partir de uma necessidade que tivemos. Inicialmente, eu acabei sendo nomeado interventor em uma comarca com um grave problema, principalmente, Dr. Helder, de grilagem de terras e também, em decorrência disso, muitas sobreposições de área. E havia a necessidade de apresentar o relatório com a situação ali existente. Nesse cartório, que era o registro de imóveis de Paratinga, na Bahia, a necessidade que eu tive foi de encontrar um procedimento ao qual seria possível, a partir dele, verificar quais eram os problemas existentes e, dali, buscar uma solução para eles. Desse
desse procedimento que eu vou falar para vocês, ao final o relatório teve uma situação bem grave naquele município, grave assim, a ponto de nós termos 12 vezes a área do município, contabilizando as áreas registradas, e somente em relação aos imóveis georreferenciados, as sobreposições de área davam conta de mais de 2.000 sobreposições. Valendo-se, inclusive, Dr. Helder, do INCRA, porque o INCRA ele é autodeclaratório e se fazia no INCRA, cancelava, fazia e cancelava. Então havia, claro, uma problemática de falta de controle da malha imobiliária, obviamente no registro de imóveis, mas também a utilização indevida, errada, fraudulenta, enfim, dentro dessa questão. Quando eu saí, então, foi esse trabalho que foi entregue, encontrando-se esse passivo, esses problemas. Tivemos, após a finalização e entrega do relatório, uma reunião, à época, a convite do CNJ pela então conselheira Maria Tereza, que hoje nos brindou aqui com a palestra também, para uma situação que envolvia exatamente o que a gente está falando hoje, a interligação entre cadastro e registro. E essa interligação entre cadastro e registro, segundo me foi trazido à época, Dr. Pedro Bacelar também participou dessa reunião, a gente falou por um longo período, sobre uma hora praticamente, sobre o que a gente fez nesse trabalho. E a conselheira entendeu que era uma necessidade de que a gente falasse junto com outros atores, como, por exemplo, o INCRA, a SPU, para que a gente pudesse buscar a criação de algo que viabilizasse o que ela buscava, mas, ao mesmo tempo, o que o CNJ também buscava, claro, mas ao mesmo tempo que a gente tivesse a possibilidade de uma depuração dessas situações que existem em alguns cartórios, ou talvez em vários até, e que possa ser feito o levantamento como foi feito em Paratinga. Então nós tivemos várias reuniões, a primeira ideia era para a unificação dos cadastros imobiliários, se criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho surge um esboço, uma ideia do IER, o Inventário Estatístico, com uma minuta, e dali se percebe a necessidade, já falada já na primeira reunião, de utilizar o procedimento para um levantamento em Formosa do Rio Preto, onde ocorreu a Operação Faroeste, na Bahia, que era uma operação que tinha o problema de grilagens por conta, principalmente, de decisões judiciais que davam áreas e depois para determinadas pessoas, e depois o CNJ veio a intervir nesse procedimento. E os 2 cartórios escolhidos para fazer o protótipo foram Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia. Por quê? Formosa do Rio Preto era um cartório, é o cartório onde o problema estava posto, e Santa Rita de Cássia era o antigo cartório. Então, havia necessidade de se verificar nos 2 exatamente para que esse levantamento viabilizasse que se soubesse quais imóveis já foram abertos e quais não foram, e foi feito num curto período. Na época foi uma força-tarefa, tá? Foi uma força-tarefa realizada porque havia necessidade de conclusão do relatório para entrega ao CNJ, e se fez num prazo de 90 dias esse levantamento nesse cartório, e se valeu, inclusive, através da atuação do tribunal lá, como Formosa do Rio Preto é um cartório grande, daquele valor que sobejava ao valor hoje do teto, enfim, para fazer esse levantamento. Então foi algo, um trabalho em conjunto entre os 2 registradores à época, Dr. Yuri e doutora Lucélia. Doutora Lucélia hoje em Rondônia. 2021, então, se publicou na Bahia o ato normativo que regulamentou o IER para a Bahia. Então, a gente já começou a teve um provimento conjunto com essa finalidade,
com melhorias, bastante melhorias em relação à minuta inicial, ficou bem mais simplificado, mas ainda tinha que se colocar em prática através de um cronograma para que se pudesse fazer um projeto piloto. E aí o projeto piloto surge em 22 cartórios de registro de imóveis da Bahia, inclusive o meu, em Bom Jesus da Lapa, e fizemos esse levantamento. Atualmente sou interventor em Cocos também foi bastante importante lá. O IERI já estava pronto quando eu assumi, então ajudou bastante ao encontrar essas problemáticas que a gente tem, principalmente nas circunscrições de atividade rural em números maiores. E aí, o próprio IERI, ele surge dentro desse contexto com uma melhoria muito grande, porque na época que a gente fez, aquilo ali ainda era muito manual, a gente não tinha, não existia isso do SIG, enfim, até comentei, né, a gente acabou utilizando até programas privados, mas não tinha como colocar de uma forma mais automatizada as informações. Mesmo assim a gente conseguiu concluir. A minuta para o inventário estatístico foi até apresentado, teve um grupo de trabalho, está aqui a própria conselheira, como eu falei, foi quem abriu, e atualmente a juiz auxiliar, hoje é o juiz auxiliar no CNJ, a doutora Elisa Rezende, também participou, e nós tivemos colegas de outros estados, São Paulo, aqui o próprio vice-presidente Arimateia também participou. Posteriormente, no levantamento da governança, denominado governança fundiária frágil, fraude e corrupção, um terreno fértil para a grilagem de terras, a Transparência Internacional Brasil, ela apresentou algumas recomendações, dentre elas essa aqui, que é aprovar e implementar a minuta de um provimento que estabelece procedimento padronizado, inclusive em relação ao inventário estatístico. Isso foi feito depois de um levantamento, nesse levantamento que durou um ano, da necessidade de se fazer essa depuração dentro de alguns registros de imóveis, tomando-se em conta vários estados, dentre eles até alguns que foram falados hoje de manhã por algumas colegas, pelas colegas, acho que foi até a Ana que falou, sobre os problemas na Amazônia, etc. Então, esse foi uma das recomendações que a gente teve sobre o inventário estatístico. Nós tivemos também em Porto Alegre, no INCOGE, aprovação sobre essa recomendação, incentivar o inventário estatístico, favorecendo a identificação de terras públicas, áreas urbanas, rurais e registradas ou não. E, mais recentemente, no ENCLA, que é um órgão do Ministério da Justiça, ele não fala diretamente do inventário estatístico, mas fala do SIG, que é a questão de sugerir a regulação pelo ONR de utilização do sistema de informação geográfica para o cadastro e edição de polígonos, enfim, como forma de controle da malha imobiliária. Então, aqui a gente tem, a partir disso, várias finalidades. Uma delas vai ao encontro ao nome aqui que o Valdir traz, né, o mosaico dos imóveis georreferenciados, que isso, a gente tem aqui o exemplo de Santa Rita e Formosa, que foi possível fazer naquela força-tarefa que eu falei para vocês. Utilizei isso também para fins de regularização fundiária no âmbito da REURB na minha cidade, Bom Jesus da Lapa. E aqui são só imagens, e também quais são outras finalidades. São saneamento dos registros, a gente teve com o provimento na Bahia, claro, uma simplificação em relação a restaurações e suprimentos, com uma menor necessidade de encaminhamento ao juiz para resolver. Então, o oficial de registro acabou tendo uma maior possibilidade de fazer essas restaurações e suprimentos quando as informações eram passíveis de ser encontrado, um procedimento para regularização das duplicidades de matrícula, né, as multiplicidades, procedimento para, o que é a averbação das sobreposições de áreas, também imóveis fora da circunscrição,
e situações de erro na descrição georreferenciada, que foram aquelas situações que a gente encontrou lá em Paratinga inicialmente, acabou encontrando também, inclusive em Formosa do Rio Preto e na segunda situação, e encontrou em alguns casos também depois naqueles cartórios que foram feitos do projeto piloto. E eu não estou falando só de situações daquelas que era um cartório que foi desmembrado, não. Como não havia um controle da malha imobiliária, havia situações, inclusive, de imóveis registrados na Bahia, mas que estavam no Tocantins, por exemplo. Então, situações nesse sentido foram possíveis de análise. E os vários benefícios, de forma bem resumida, a gente teve o controle da malha imobiliária como uma situação que, entendo eu, cabe a nós pensarmos em qual a nossa função enquanto registrador. Me parece que, diante das novas tecnologias, essa informação e essa possibilidade que a gente tem, através do SIG, de ter as informações, devem estar de nossa posse, nós, registradores de imóveis, e o controle da malha imobiliária tem essa finalidade. E a identificação, prevenção, o combate de grilagem de terras, isso foi possível. Paratinga mesmo até hoje tem procedimentos em aberto resolvendo, e inclusive várias situações que estavam bloqueadas deixaram de estar bloqueadas depois do levantamento, que se percebeu que não era um problema. A identificação da área pública e privada, da área urbana e rural, e área registrada e não registrada. E a concentração de atos e publicidade de eventuais irregularidades ou saneamento delas, como, por exemplo, a averbação de notícia ex officio de uma sobreposição, por exemplo, bloqueio de matrícula, aí só judicial, claro, aí caso de encaminhamento, e o próprio cancelamento dessas situações após a finalização do inventário estatístico com o levantamento de eventuais restrições. Aqui eu trouxe um exemplo de averbação feita de sobreposição de área, onde hoje estou interventor, que é o município de Cocos, na Bahia, em uma sobreposição em que a gente faz lá uma averbação com remissão. Ou seja, a ideia da concentração, ela tende a dar aquela segurança dinâmica. Só que assim, quando as pessoas adquirem um imóvel e não tem essa informação, fica sempre aquela coisa, pô, mas lá no Rede de Imóveis não tinha informação nenhuma. Então, depois que a gente fez o IERE, veja, em cartórios com problemas de situação fundiária, houve a possibilidade de saber onde tinha essas questões. E a gente conseguiu resolver várias dessas questões, ou pelo menos algumas, na verdade, que estavam com problemas de sobreposição mesmo, mas que houve a possibilidade depois, através do procedimento de retificação de área, de ser solucionado. E claro, vai haver situação em que realmente vai haver um conflito por conta do levantamento de terras, como aconteceu em Paratinga, por exemplo, em que realmente havia uma utilização do que a gente acabou chamando lá de imóveis de papel, porque os imóveis, na prática, eles não existiam e havia essa formalização. Então, houve uma padronização também de alguns procedimentos, principalmente em relação à regularização da matrícula, questões, ideias sobre como realizar um procedimento padrão de averbação. Isso, no estado da Bahia, tem rendido uma padronização que simplificou, na verdade, a atuação, porque a gente tem vamos dizer assim, um checklist a seguir, né? E aqui só trouxe exemplo de como são, a partir de um levantamento, de você utilizar um sistema de informação geográfica, você pode dar ao usuário uma informação que certamente rende para o registro de imóveis também um benefício, porque quem chega no cartório de registro de imóveis, por exemplo, lá em Bom Jesus da Lapa, eu recebo muito essa resposta, né, do quanto é feito com cuidado, enfim, e há a possibilidade de saber, tanto na área rural como na área urbana, onde fica cada imóvel. É óbvio que a gente está numa circunstância de uma matrícula, alguns aí utilizando 2.0, 3.0, e que com certeza deve
ser renovada, mas dentro do modelo atual que a gente tem, esse acaba sendo, para nós, algo que tem dado um retorno positivo, principalmente porque, primeiro, a gente consegue fazer a regularização, fizemos, claro, o IER, né, e a gente tem conseguido, inclusive, implantar aí já na área urbana. É uma questão ainda controvertida, tem um artigo meu até sobre isso, que é sobre o georreferenciamento de áreas urbanas, mas alguns municípios, até lei municipal, têm destacando, exigindo isso, como é o meu caso, e consegue viabilizar esse trabalho. Aqui para vocês também, já terminando aqui meus últimos segundos aqui, o inventário estatístico do registro de imóveis também foi objeto de um recente artigo na revista de Direito Imobiliário, que eu escrevi, e a gente trata lá das várias situações, algumas situações que ocorreram, e também trata especificamente sobre cada um dos procedimentos. Ele é algo pensado, hoje na Bahia ele tem uma aplicação prática, ele precisa um inventário estatístico nessa proporção, obviamente, tem que ser melhorado, tem que ser utilizado dentro de um procedimento tão bem feito como o Sérgio e Valdirã têm trabalhado, obviamente. E a gente teve, então, todos esses benefícios, pelo menos em decorrência da atuação dentro disso. E, para além disso, eu acredito que algo que talvez converse aqui mais com o mapa, que é a questão da estatística. Porque, tendo estatística urbano, rural, o que está registrado e não está, eu acho que essas informações têm que ser nossas. Hoje a gente tem o operador nacional, que pode ser algo que venha a contribuir para essa centralização de dados sob a nossa responsabilidade, e tenho certeza que precisamos conversar com esse espaço, Luísa, é realmente para a gente trazer essas ideias, melhorá-las e, a partir delas, a gente fazer um novo registro de imóveis cada vez melhor. Obrigado. Boa tarde novamente, né? Leandro, tá na agulha aí? Agora eu estava para um lado para o outro aqui, né? Bom, pessoal, eu novamente, mas o tema é praticamente a continuidade daquela, tá? Da anterior. Pode soltar aí. A antena está aí, é? Beleza. Então vou apontar para aí. Bom, agora eu tenho que ficar de olho nesse reloginho aqui. Me deram até mais tempo agora. Bom, antes de começar a falar sobre a questão do cadastro, eu queria fazer um registro aqui da minha primeira vez nesse auditório, ou melhor, fazendo alguma fala na casa do registrador, como é conhecido o IRIB, foi por convocação do nosso presidente Lamana Paiva, que está aqui agora. Eu queria só fazer esse registro em 2015, falando de um tema que o pessoal tinha... Ele me botou numa fria, né? Porque era falar de blockchain. Lembra? Obrigado aí pelo desafio naquela época. Não avançou, mas lá no Tocantins nós temos um imóvel registrado em blockchain, tá? Desde aquela época. Sem desprezar, claro, obviamente, o registro de imóveis, né? Bom, a questão que nós vamos tratar hoje aqui é sobre a integração cadastro e registro. E esse tema foi proposto pelo IRIB e eu discordo totalmente dessa fala já do início do tema integração, cadastro e registro. Porque o que acontece hoje? O que nós temos? Vou explicar por quê. O que nós temos? Nós temos isso aqui, ó.
E aí me perdoe os colegas do Executivo, na figura do Helder, eu vou olhar o Executivo aqui. O Executivo tem uma dificuldade com essa questão de ter uma interoperabilidade. Por mais que as legislações falem em interoperabilidade, eles têm uma dificuldade disso. E prova disso é que nós temos esses cadastros todos, tudo cuida de imóvel rural, tá? Todos. E funcionam? Não funcionam. Não dão a resposta que precisa ser dada. E aí, deságua no registro de imóveis. E, ao final aqui da minha fala, vão entender que nós precisamos nos afastar do CIGEF. A doutora Maria Tereza falou mais cedo, e ela colocou de uma forma que pareceu que temos que ter realmente o CIGEF. E eu não estou defendendo o contrário. Temos de ter o CIGEF. Só que ele serve ao Executivo. E pode e deve se alimentar do registro de imóveis. Isso seria uma integração? Seria. Só que o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma dependência do registro de imóveis ao CIGEF. As matrículas que nós ainda temos, e eu gosto de falar só do rural, o urbano eu deixo com a Ana. As matrículas que nós temos no meio rural, as que nós temos irregularidade ainda se deve ao fato de que o CIGEF não avançou. Não avançou por quê? A cada ano, e nós estamos chegando agora em novembro, né, vai mudar novamente o período de quais são os imóveis que vai reduzir. Essa informação chega e tem uma campanha, não, agora não vai, e aí vai vir um decreto novo. Não sei se já se prepararam, mas provavelmente vai vir um decreto novo estendendo esse prazo por mais um tempo. E o que é estender o prazo, né, presidente Lamana? Estender o prazo é estender a possibilidade de continuar irregular. Por quê? Porque nós, registradores, desenvolvemos a mentalidade de entender que o registro de imóveis, no aspecto rural, é dependente do CIGEF, e não é. Na minha concepção, e o Tocantins já adotou, graças a Deus, isso desde 2017, se você quer abrir uma matrícula, você abre ela com coordenadas geodésicas local. Certificar no CIGEF, que é uma exigência do órgão que cuida do parcelamento do solo rural, essa certificação no CIGEF é que é postergada para um momento a depender de políticas de cada governo do Executivo. Mas isso não interfere em nada, ou não deveria interferir, no registro de imóveis. Por quê? Porque nós temos, desde 76, lá a especialização, o princípio, qual é o princípio maior do direito registral imobiliário? Não é especialização objetiva? Nós temos que ter isso, né? O que é especializar objetivamente hoje? Na leitura que pode se fazer. Especializar objetivamente é você ter coordenada geodésica local numa matrícula. Não dá para você dizer que o imóvel, e eu mostrei a matrícula anterior, no evento anterior para quem estava, eu mostrei uma matrícula nossa lá, não dá para dizer que aquilo atendeu o princípio da especialidade objetiva. Portanto, nós precisamos, sim, nos afastar disso aqui para o rumo de termos um sistema que possa trazer a certeza de que o registro imobiliário está transmitindo segurança jurídica. E essa transmissão de segurança jurídica começa quando ele diz, olha, o imóvel fica em tal local e não existe a possibilidade de outro corpo estar ocupando esse mesmo espaço. Como a gente sabe que hoje o registro imobiliário, muitas das vezes, faz essa afirmação estranha. Dois corpos ocupando o mesmo espaço, não é? Faz. Matrícula, como o Jean acabou de colocar aqui, matrículas que diz lá que tem dois imóveis no mesmo lugar. Né? Se tivesse, raciocínio aí, a normas do CIGEF é de 2001, salvo engano, né? Lei 10.267, 2001. Se desde aquela data tivesse se estabelecido lá o cadastro,
porque para os colegas que entendem que nós somos dependentes do cadastro, para mim não somos dependentes, mas para os colegas que entendem que somos dependentes do cadastro, imaginem se desde 2001 aquele prazo lá não existisse no decreto. Nós não estaríamos aqui falando hoje dessas irregularidades, pelo menos começado em 2001, não. Só aquelas que ainda existiam anterior. E é o que eu estou propondo para os colegas aqui, que a gente saia daqui com essa mentalidade. Valdir, mas para fazer isso, nós precisamos ter um CIGEF. Nós vamos apresentar para você um CIGEF nosso. Não vai ter essa sigla, mas é um CIGEF nosso. Vamos lá. Bom, antes de chegar a apresentar o CIGEF nosso, vou falar que a base, o Brasil tem muitos dados. E aí eu falei ainda agora que o cadastro não funciona, né? Vou corrigir, eu estava errado. O cadastro funciona, mas o problema é que quando existe uma certa questão de governo, que eu tenho que mostrar o meu. Aí o outro órgão vai lá e também faz, para mostrar o dele. Aqui nós estamos, nós três aqui, que fizemos praticamente as mesmas coisas, mas nós estamos no sentido aqui de... Inclusive, acabamos de criar um grupo aqui, para a gente unificar tudo, porque ideias boas, vamos aqui pegar a parte dele, pegar a dele e vamos unificar num lugar só. O problema aqui... vocês estão vendo aqui essa imagem eu peguei na internet. Essa imagem é chamada acervo fundiário. Essa imagem está mostrando todos os dados que temos de imóveis no Brasil, base catalogada com... Está aqui. Mas está assim, cada uma dessas bolinhas, eu não sei como é... Ana, ensina aí como é que faz para apontar, Ana. Cadê a Ana? Leandro, como é que eu faço para apontar aqui? A verdinha. Ah, sim. Ó, essas bolinhas aqui, todas essas são uma base de dados de um sistema que o INCRA já teve, ou outro órgão similar, já teve, levantou, trabalhou, estava tudo bonito, chegou um novo diretor lá, ou chegou alguém novo e disse, não, vamos fazer uma outra base, porque essa aí não foi eu que fiz. É claro que não é isso, tem outros aspectos técnicos, tá? E aí eu geralmente as minhas críticas são pesadas, então tira aí o peso. Vamos ficar que foi realmente uma evolução e chegou na última base mais evoluída, que é hoje o CIGEF segunda edição. Vamos ficar por aí. Bom, o que acontece é que nós, com tudo isso, nós precisamos ir para o nosso e termos o nosso CIGEF, a nossa base, e a nossa base descentralizada, interoperável. E aí é bom reforçar isso. E aí eu vou abrir um parênteses. No estado de Tocantins, teve uma vontade lá da corredoria, copiando um outro estado, inclusive do sul do país, de que todo cartório, na hora que fizesse um ato, a gente tinha que mandar essa base lá para a corredoria, junto com o selo. Eu já acho absurdo mandar um monte de informação que manda no selo, mas, para fins fiscalizatórios, está justificado. Mas, além disso, tinha que mandar também o conteúdo integral do ato, chamado inteiro teor. Não se estranhe que o Tocantins não copiou isso, tá? Esse absurdo já existe em outro estado. Ele foi lá em outro estado, visitou e acharam bonito e copiaram. Graças a Deus, no Tocantins nós temos uma coisa. Lá a gente pode questionar. Podemos questionar. Na mesma hora eu questionei para o coordenador, depois questionei para o juiz auxiliar, depois com a corregedora, depois no pleno do tribunal, depois no CNJ. O CNJ nos ouviu, mandou suspender. Pelo menos deu um parecer, ainda não saiu a decisão definitiva, mas lá no CNJ fiquei sabendo que tem uma comissão que cuida desse aspecto, inclusive pela questão da proteção de dados, e aí eu sempre recorro ao artigo 23 da lei da LGPD, que diz que não nos trata na mesma regra do serviço público. Nós não temos que centralizar dados nenhum. Nós temos que cada cartório, isso para mim, na minha visão, artigo 236 da Constituição, está assegurando ao cidadão o direito dele não ter um tirano rex, ou seja, uma centralização de dados num único cofre. Por isso aqui estabeleceu um cartório, em cada municípiozinho tem um cartório. Lá tem os dados dele ali para não centralizar. Bom, não centralizar não quer dizer ficar estanque como nós estamos hoje, isolado e cada cartório é lá. Não, não é nada disso.
O que quer dizer isso é que, Lamana, preciso saber algum dado do seu cartório? Pego o meu celular aqui agora e consigo acessar, obviamente pagando os emolumentos, que é o melhor livro de caixa que eu aprendi com você, o melhor livro do cartório é esse, aprendi contigo. E aí eu vou ver o ato imediatamente. Eu peguei todo esse acervo do Lamana? Não. O órgão público, obviamente, lá o Instituto de Terra do Mato Grosso, precisa de um dado lá do cartório do Lamana, vai fazer o quê? Consultar sem nenhum recurso, usando o EGOV, não precisa nem fazer cadastro novo, porque você já tem no EGOV. Isso se chama interoperabilidade. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Bom, já mostrei as mazelas e eu me perco às vezes com as palavras, me empolgo demais e o tempo já está indo, então vou agora avançar meu slide aqui. As vantagens de termos um sistema próprio, essas foram o que eu já coloquei, os impactos que tem na regularização. E agora eu vou pedir para o Leandro me auxiliar aí como é que eu ativo esse vídeo para mostrar o mosaico que o meu colega Giovanni estava dizendo. Como é que eu vou defender se eu não conheço? Vamos mostrar um pouquinho dele aí. É possível verificar se há alguma sobreposição com outras propriedades. Vejam como funciona. Primeiro, selecionamos um arquivo magnético que esteja no formato KML e, em seguida, observamos o relatório na lateral direita. Caso o sistema identifique alguma sobreposição ou inconsistência, será relatado aqui, como no exemplo que iremos ver agora. Separamos um arquivo com sobreposição somente para poder ilustrar. Observe a imagem e o relatório à direita, que mostra inclusive com quais imóveis está havendo um conflito. Mostra os imóveis confrontantes, que são todos os vizinhos, e também os que estão tendo algum tipo de sobreposição. Bom, a demonstração foi bem simples, e aí já vou fazer um parênteses. O Giovanni tem me cobrado essa ferramenta, cada vez que ele fala bom dia para mim, ele me cobra 2 vezes essa ferramenta lá no Maranhão. E vou dizer para os senhores, para os colegas, que o Tocantins é muito pequenininho de estrutura. O meu cartório era um cartório pequeno, ainda é muito pequeno, antes era menor ainda, e os recursos que a gente desenvolve isso aqui próprio mesmo, ou seja, é aqueles 35 que eu falei que a rende, é por ali. Então, a ferramenta tem muito a ser acrescida, inclusive com o que o Sérgio desenvolveu, que é mais no campo estatístico, no campo externo. A gente tem uma possibilidade de unir tudo isso aqui e transformar em uma grande ferramenta para o ONR, respeitando a autonomia do registrador. Obrigado. Respeitando a autonomia do registrador, respeitando a interoperabilidade que é pregada em todas as legislações, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos, principalmente, a possibilidade de nos afastarmos do cadastro. O cadastro ser algo que vai se alimentar, assim como o Intermat se alimenta dos dados dos registros de imóveis do Mato Grosso, assim como o Intertins, lá no Tocantins, que a gente tem um bom relacionamento, se alimenta dos dados dos registros de imóveis do Tocantins. Esse seria a mesma coisa. Qual a diferença temos Intermat ou INCRA? Nenhuma. Um é estadual, o outro é federal. Então, esse cadastro, nós temos que nos servir dele dessa forma. Eu preciso de uma informação, consulto na sua base. Você precisa de uma informação, consulto na nossa base. É isso, pessoal. Obrigado. Brilhante, amigo. Parabéns. Você vai falar agora? Vou falar. Beleza. Bom, pessoal, foi realmente um prazer ouvir as exposições aqui do Instituto de Terras, do Jean e do Valdiran, que são grandes amigos. E esse tema da governança fundiária, da regularização fundiária, do conhecimento do nosso território, é, de fato, a maior política pública que nós podemos ter no nosso país e é a maior contribuição que os registradores podem dar à nação. Certamente, é também, na nossa geração, possivelmente a coisa mais importante que nós vamos ter oportunidade de fazer. Os reflexos são
eu queria a apresentação, se pudesse colocar. Os reflexos são infinitos, né? A economia do país, direito de moradia, vai realmente até mesmo ao trabalho infantil, ao meio ambiente. Eu defendo que nós, registradores, praticamos de fato a jurisdição voluntária. Nós atuamos nas pretensões privadas por uma razão, que é defender interesses caros ao ordenamento, direitos coletivos, direitos direitos indisponíveis, e esses direitos são justamente os mais impactados aqui por essa questão de... Essa não é a minha apresentação. Por essa questão... Direitos difusos, essa é a palavra. Direitos difusos, coletivos e também indisponíveis. Se puderem... Acho que eu mandei para o Bruno. Mas... Valdiran colocou aqui que a gente acabou de fato fazer um grupo, né? Como se a gente não tivesse, Valdiran, até o momento, problemas de interoperabilidade, né? Nós também temos bastante. Mas a gente fez aquilo que move o mundo hoje, que é um grupo de WhatsApp. Entre eu, Valdiran, Jean, Arimateia e a doutora Maria Tereza, e a gente vai resolver esse problema. Isso aqui é um belo reprise da apresentação passada, né? Basicamente, a gente precisa pensar a publicidade do registro de imóveis, que é a nossa principal função na Lei 8935, e é a partir daí que a gente vai ajudar a sociedade a proteger esses direitos difusos. A publicidade do futuro, como a gente falou ontem, ela é estruturada e georreferenciada. Nós ontem apresentamos um vídeo que trata dessa parte externa, digamos assim, do sistema de informação geográficas do registro de imóveis do Brasil. Falou-se bastante de estatística, então eu decidi colocar no nosso portal estatístico registral as estatísticas do mapa do registro de imóveis. Agora nós temos aquelas estatísticas do mercado imobiliário, do Doing Business, temos as estatísticas de eficiência também, que mostram, por exemplo, quem atua bastante na desjudicialização, com o uso capião. No futuro nós podemos ter ali benchmarking de prazos também do registro, mas aqui, tratando do mapa, nós temos duas opções. Isso já está no ar no portal Estatística Registral. Temos os regimes especiais e as camadas do mapa. Então, quantas camadas do mapa? Está bem pequeno na tela, mas são hoje quase 60 milhões de objetos, porque um sistema de informação geográfica é aquele que liga objetos, pontos e polígonos a uma base de dados. Quase 60 milhões de objetos. E aí, vocês podem verificar ali, está difícil de ler, quais são as camadas, mas dentre elas existem terras públicas, da SPU já estão todas mapeadas, um convênio com o Instituto de Terras do Pará. Eu acho que isso, doutor, é uma das coisas que a gente pode avançar de forma mais significativa no curto prazo, trazendo essas informações dos institutos de terra de uma forma pública no mapa do Registro de Imóveis do Brasil. E tem também essa parte, que são os regimes especiais. Eu trago aqui, por exemplo, o Estado do Pará. Os senhores sabem que o Estado do Pará e o Estado do Amazonas juntos são 1/3 do nosso território brasileiro. Então, no Pará, a gente percebe, nem o chat GPT tem essa informação, né? Quantos % do Pará está sujeito ao regime especial de quilombolas, áreas indígenas, unidades de conservação? Essa resposta está na tela, são 66%, salvo engano. Está difícil para eu ler aqui. Mas isso foi feito através de uma álgebra de polígonos, porque existem sobreposições entre os regimes especiais. E no território nacional, são cerca de 35%. É esse polígono que está na cor laranja. Pois bem, essa nova ferramenta que eu venho apresentar agora é uma camada da intranet do mapa, que é o Sistema de Informações Geográficas, SIG-RI. Isso já está no ar, vocês encontram na página de serviços esse ícone novo, que é para os profissionais técnicos, que é, Valdiran, justamente um CIGEF nosso. Assim como os engenheiros podem entrar no INCRA e subir os polígonos, eles já podem entrar no Registro de Imóveis do Brasil, para também subsidiar o trabalho do registrador com uma dimensão geográfica. Esse SIG-RI, para minha surpresa, ele já estava previsto desde 2014, na recomendação 2014. E ele basicamente tem essa definição que eu extraí de lá, são dados espacialmente referenciados que podem ser associados a objetos. E, como eu expliquei, isso já está no ar, já existem 48.590 polígonos cadastrados nesses estados. Esse é o documento.
que faz parte do rol de documentos da recomendação 14. E ela tem essas recomendações para o sistema de registros de imóveis eletrônicos. Dentre elas, existem esses elementos que, como a gente está vendo aqui, tratam justamente de um sistema de informações geográficas e das camadas de informação. Lá, desde 2014, estava se prevendo a necessidade de carga dessas camadas de hidrografia, vias públicas, camadas do CIGEF, do INCRA, e essas todas que já estão atualmente no mapa. Como eu vinha dizendo, nós temos uma nova ferramenta, que é essa para os profissionais técnicos. Aquilo ali em amarelo, em cima, no círculo vermelho, é um capacete. Não sei se ficou bem identificado, mas a gente está trabalhando nesse ícone. E aqui, em azul, e naquela camada ali, Registro de Imóveis do Brasil, georreferenciamento, nós temos justamente os polígonos do IERE da Bahia, que os colegas começaram a utilizar, e vários outros colegas também, como a gente viu no slide anterior. No mapa, já é possível também analisar sobreposições. Aqui, por acaso, nós estamos vendo São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, essa pequena cidade, existe uma gleba enorme aqui do CIGEF, uma única gleba, e aqui são reservas indígenas. Depois vocês podem conferir direitinho no mapa. E aqui está o cartório da Letícia, né? Se vocês clicarem aqui, depois vocês podem ver. Então, o que acontece quando tem uma sobreposição no mapa? Ali, nós vemos que, nesse ponto, existem 4 informações. Então, nós estamos mostrando a segunda informação de 4, que é uma reserva legal. Porém, se nós avançarmos, nós podemos ver, aqui é uma outra situação, o Parque Nacional do Pico da Neblina, que também fica nesse município. Ali tem 1 de 3 informações. Se nós andarmos com o mouse, que é a imagem de baixo, percebam aqui o Parque Nacional, a linha dele continua, existe a situação que a doutora Maria Tereza falou hoje pela manhã. E aí eu tive que subir para atualizar o meu slide, que é um CAR dentro de um parque de conservação. Vejam ali esse polígono na diagonal, ele está dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina. Aqui, como a gente vê, a página de serviços, mapa do Registro de Imóveis do Brasil, profissionais técnicos. Os engenheiros podem ter essa introdução e acessar o módulo para o envio dos arquivos. Então, eu peço para a gente passar o vídeo também do SIG-RI. Acho que o som está baixo. Eu aproveito esse tempo aqui para parabenizar o Jean e os colegas da Bahia, porque eles promoveram uma verdadeira revolução, né? Assim como os colegas do Amazonas também, que passaram no concurso lá há 3 anos, e que muito nos honra e prova o acerto do 236 da Constituição Federal, né? Como a gente diz sempre, o registro de imóveis é uno, e esses casos devem receber todo o apoio das nossas instituições, porque são modelos que mostram o acerto do 236 e também porque colegas extraordinários estão fazendo esse trabalho em cartórios pequenos, como colocou o Valdiran, que também é incrível, o Valdiran, inclusive é o primeiro colocado no concurso de Tocantins. Uma salva de palmas para o Valdiran. A gente estava conversando ali que ele está num pequeno cartório, mas em breve ele estará como eu, que nunca imaginei que eu ia ser tão feliz de ser registrador de imóveis na minha própria cidade. E agora eu tento retribuir. O Valdiran em breve estará também nessa mesma perspectiva. Eu fiquei muito feliz por você. Bom, conseguimos o vídeo?
Uma grande novidade do mapa do Registro de Imóveis do Brasil é a possibilidade de profissionais técnicos enviarem polígonos para dar mais publicidade às informações imobiliárias. Após uma análise do registrador responsável pela área em questão, esses dados passam a integrar a base de dados do mapa, aumentando a segurança das transações e a liquidez do setor imobiliário. Engenheiros e outros especialistas da área podem acessar a plataforma pelo nosso portal integrado, no endereço registrodeimóveis.org.br. Para isso, basta acessar a aba de serviços, clicar em Mapa do Registro de Imóveis do Brasil, Profissionais Técnicos, e entrar na opção Acessar módulo para envio de arquivos. O login deve ser feito com certificado digital, clicando na opção Profissional Técnico CREA. O envio dos lotes de dados é feito pela opção Seguir RI. Na nova tela, é preciso preencher informações sobre o registro de imóveis que receberá o polígono, o número de protocolo e a descrição do polígono. Por fim, basta selecionar o arquivo, respeitando as extensões permitidas, e enviar o formulário. O profissional receberá um e-mail com a confirmação do envio e poderá acompanhar a situação do processamento de seus polígonos na opção Lotes e Polígonos Enviados. Os oficiais de registro de imóveis devem aprovar essas informações antes delas serem acrescentadas ao mapa. Para isso, é preciso acessar a intranet do Portal Integrado do Registro de Imóveis do Brasil e acessar a opção Mapa do Registro de Imóveis no menu lateral esquerdo. Ao clicar na opção Upload de polígonos, uma lista será apresentada. Aqueles denominados como polígonos R e B profissionais são os enviados pelos técnicos. Em cada uma das solicitações há 3 opções. No botão Ver Mapa, é possível visualizar como o polígono se insere no mapa do Registro de Imóveis do Brasil. O botão Ver Detalhes mostra informações como quantidade de lotes e resumo do arquivo, além de uma pré-visualização. Este espaço também permite fazer o download dos polígonos. Por fim, o botão Inativar lote permite remover os polígonos enviados pelos técnicos. Essa é mais uma novidade do Registro de Imóveis do Brasil para gerar dados públicos. Uma grande novidade do mapa do Registro de Imóveis do Brasil é a possibilidade de profissionais técnicos enviarem... Obrigado. Raciocínio aqui é o seguinte: o Valdiran introduziu muito bem o tema, é um CGF nosso, e eu disse a mesma coisa, Valdiran, que o princípio da especialidade objetiva hoje é a coordenada geográfica, é o QR Code na matrícula, para que da matrícula a gente possa ir direto para o mapa do registro de imóveis. E eu apanhei bastante ao dizer isso, viu? Mas eu entendo como Valdiran. A gente não depende do CGF, isso é um CGF nosso. Aqui o raciocínio é de que é muito difícil, Valdiran. Eu tentei fazer isso, e é muito difícil. O pessoal do IERE deve ter tido muita essa dificuldade também, receber os arquivos técnicos do engenheiro, e o oficial abria, ou a equipe do oficial abria esse arquivo, como você mostrou ali no mosaico. Então, aqui, o engenheiro ele é o único responsável, ele já atesta com a sua RT, e ele mesmo sobe esses dados no sistema. Se o polígono tiver um problema, não é o cartório que vai ter que dizer para o engenheiro: olha, o seu trabalho está errado, e o engenheiro vai dizer: mas não, eu sou engenheiro, meu trabalho está correto, e fica essa confusão. Aqui o próprio sistema já vai dizer que o polígono está inválido, o polígono não fecha, o formato enviado não está correto. Então, esse sistema aceita o SIRGAS 2000, que é o nosso sistema oficial brasileiro, aceita o WGS 84, aceita vários formatos de arquivo, e também aceita a possibilidade da gente desenhar no próprio mapa, na intranet, para uma situação onde talvez o oficial queira atender a comunidade com um custo menor, o engenheiro vai poder também desenhar no mapa. Isso foi algo que a colega de Belém ontem me solicitou, isso já estava pronto, mas eu tinha imaginado que os engenheiros nem precisariam, estava pronto só para os oficiais, mas vamos liberar também para os engenheiros no primeiro momento. E com isso, o oficial vai ser notificado de que ele recebeu uma informação geográfica aliada a um protocolo, faz a análise, qualificação registral, verifica a especialidade objetiva, e se ele registrar, aí sim o oficial
tem total controle dos níveis de publicidade e ele autoriza a publicidade no mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Tá? Daí para frente, a gente vai fazer um QR Code para que isso possa estar em todas as matrículas. A Michelle de Minas Gerais, inclusive, conversou comigo sobre isso. E vamos aprofundar essas ferramentas de sobreposição, vamos aprofundar a forma como esse sistema trabalha, e eu conto com a colaboração de todos vocês. Eu não vou usar o meu tempo todo para a gente ter bastante tempo para conversar. Muito obrigado, pessoal. Eu passo a palavra agora ao Fernando, colega do Registradores de Espanha. É o mais jovem registrador da Espanha e ele vai nos falar sobre o Geoportal, que é uma ferramenta de integração entre cadastro e registro na Espanha e também uma ferramenta, um sistema de informação geográfica dos nossos colegas espanhóis. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Boas tardes a todos. Estou muito contente de poder estar com vocês hoje neste belo, grande país, o Brasil, minha primeira vez no Brasil e também no Iberoamérica. Meu agradecimento especial pela comissão organizadora, pelo convite por estar aqui. Agradecimento ao Dr. Martins, presidente do IRIB, e todos os registradores do Brasil. Eu sou muito agradecido por poder falar com você. Como Sérgio disse, eu vou falar sobre a importância em Espanha da coordenação entre o registro da propriedade e o cadastro. Mas também eu quero falar, primeiramente, como agir o registro da propriedade como prevenção ambiental. As ferramentas que nós, do Colégio Nacional dos Registradores, temos para ajudar os particulares, no caso de catástrofes ambientais, ou por prevenção ambiental. Bom, dois domínios. Primeiramente, mecanismos do registro por fazer constância das situações ambientais e depois a criação de ferramentas úteis. Eu falarei do Geoportal e também do Portal de Emergências Registrais, uma ferramenta novíssima, que é muito importante e que eu quero apresentar para todos vocês. Bom, como exemplos de notas marginais em matéria ambiental, eu quero destacar que a nossa legislação na Espanha permite que, com toda a ocasião de aquisição, compra-venda de um prédio urbano ou rural, se possa declarar a qualificação urbanística medioambiental correspondente da finca. Inscrever, portanto, a certificação de eficiência energética, que permite conhecer o terceiro, o comprador futuro, a classificação urbanística do prédio urbano ou rural. Eu quero destacar que esta eficiência energética certificação é obrigatória para a declaração de obras novas, a construção de casas, quando são terminadas, para sua inscrição no registro em Espanha, devem ser sempre acompanhadas da certificação de eficiência energética. É importante destacar também a nota marginal do solo contaminado. Desde o ano 2022, todos os registradores, todos os notários em Espanha, somos obrigados a fazer constância na escritura pública para os notários, registro para os registradores, da situação ambiental do prédio, se é ou não contaminado, com ocasião da transmissão, com ocasião da aquisição do prédio. É importante também destacar a nota do solo florestal incendiado. Nos supostos de catástrofes ambientais, de fogo, é importante dizer que a Espanha, nossa legislação, é obrigatória declarar que durante 30 anos, no solo rural, esse solo incendiado deve estar destinado exclusivamente a solo florestal. Não é possível cambiar do florestal ao urbano, não é possível construir uma casa ou ter conteúdo urbano. É importante destacar esta previsão. Também eu quero destacar a nota da zona inundável.
para as construções feitas no solo que tem um caráter inundável, ou água, o domínio público hidráulico é contenido aí. É importante destacar que o registro em Espanha devemos fazer a declaração pela nota marginal para fazer constância de que a construção é dentro, incluída na zona inundável, por se uma catástrofe medioambiental acontece, que seja a constância desta coisa. Também é importante destacar que a legislação espanhola permite que o titular de um prédio faça constância de que é um curso, um projeto de absorção do CO2 no seu prédio, para que obtenha ajuda pública. Também é constância no registro da propriedade. E também podemos falar notas dos espaços naturais protegidos, montes públicos, zonas especialmente protegidas pela conservação medioambiental, a sua constância no registro espanhol pela nota marginal correspondente à instância das administrações públicas. É importante destacar o registro comercial. Em Espanha, o registro da propriedade contém também registros por empresas, por comércios, que toda empresa, quando deposita suas contas anuais no registro, é obrigada a declarar a situação medioambiental. Quais são os projetos que faz para proteger o meio ambiente também. Eu quero falar também das ferramentas úteis criadas pelo nosso Colégio de Registradores. Primeiramente, do portal de emergências do registro. Foi criado no ano passado, 2022. No ano 2022, aconteceu em Espanha uma catástrofe ambiental, que quizás vocês ouviram. A erupção vulcânica da Islas Canárias, Isla da Palma, que faz uma catástrofe medioambiental muito grande. Muitas pessoas vão ver-se afetadas. Seus prédios foram destruídos pela lava, pelo vulcão. E estas pessoas é necessário que obtenham uma ajuda pública. As instituições obrigam que as pessoas que querem obter uma ajuda pública obtenham primeiramente no registro a certificação da titularidade. É por isso que nós criamos o portal de emergências registrais, que é englobado dentro do geoportal e que permite ao titular registral de um prédio conhecer se o seu prédio é afetado pelo catástrofe ambiental, pelo fogo, pelo incêndio, pela erupção vulcânica. Nesta imagem podemos ver a Isla da Palma, as zonas afetadas da erupção vulcânica. É todo titular registral simplesmente introduzindo os dados do seu prédio, o código registral único, o CRU, ou simplesmente os dados da localização da finca, pode obter informação, obter a certificação registral, a publicidade registral e acudir a instituições públicas para solicitar ajuda. Foi uma ferramenta muito útil, porque antes não era disponível este mapa em linha e tudo era mais lento, não rápido, por obter as ajudas. Depois da erupção vulcânica da Isla da Palma, foi usado este portal de emergências registrais noutras catástrofes ambientais que aconteceram na Espanha, fogos, inundações, como vemos em Cumbra Vieja, em Sierra de Culebra, um fogo muito grande que ocupa uma superfície maior que toda a cidade de Madrid, que devastou muitas zonas florestais e que foi destrutiva. E que nós, desde o colégio, podemos ajudar a cidadãos e a todas as pessoas que o querem ou que precisam de nossa ajuda. E agora eu quero falar também do geoportal dos registradores. O portal de emergências registrais é dentro do geoportal. O geoportal permite conhecer um livre acesso, é público, é gratuito e permite conhecer a todas as pessoas
a descrição física da sua finca. É uma ferramenta de interconexão entre o registro da propriedade espanhol e o cadastro. Foi criado no ano 2015. No ano 2015 é importante para instituições espanholas do registro e de cadastro. Estabelece-se uma lei de conexão, de interconexão entre o registro da propriedade e cadastro imobiliário. A coordenação, porque nós, no registro, temos a titularidade, mas em cadastro, como os satélites, tem uma descrição atualizada, a superfície, os lindeiros da finca. Com o Geoportal podemos mirar e observar a descrição da finca, o mapeamento da finca, porque todo titular pode conhecer a situação registral do seu prédio. Em uma imatriculação é obrigatório inscrever a representação gráfica, a base gráfica se chama. Mas eu quero destacar uma coisa, não é necessário em Espanha a coordenação obrigatória entre registro e cadastro. Eu quero dizer, pode transmitir um prédio sem estar coordenado com o cadastro. Mas, se queremos imatricular, inscrever por primeira vez uma finca no registro, é obrigatório. Mas muitas vezes não é obrigatório, mas uma ferramenta útil para coordenar entre registro e cadastro. O Geoportal tem muitas funções, como eu disse. A imatriculação das fincas, conhecer as parcelas cadastrais, comparar as parcelas cadastrais e parcelas registrais, comparar se há um desplaçamento do cadastro que pode invadir uma outra finca de um vizinho ou de um colindante. E também estabelecer geometrias, descarregar GMLs, arquivos informáticos, para conhecer com exatitude qual é a situação da finca. Eu não quero falar mais porque eu sou o último palestrante, hoje ha sido um dia muito intenso, solamente quero transmitir para todos vocês o nosso desejo de colaboração do Colégio Nacional de Espanha em matéria de colaboração. Eu acho que o Brasil tem um dos melhores sistemas registrais do mundo, verdadeiramente, registro eletrônico. Obrigado. O registro eletrônico, a digitalização, o mapeamento, como o doutor Sérgio falou, são 3.000 registros no todo o país, muitos registros. Em Espanha somos 1.000 registros. O Brasil é muito grande, uma superfície muito grande. É importante que vocês sejam unidos como corporação para continuar a melhorar a situação do registro neste país. Muito obrigado e boas tardes. Bom, eu vou começar o debate aqui comentando que na Espanha eles têm um departamento de engenharia e cartografia. Né? O Colégio de Registradores da Espanha, me corrija, algo como 50, 40 anos. Sim? Filiação obrigatória e contribuição obrigatória, uma corporação de registradores. E nós aqui passamos agora por esse processo. A gente não está passando assim, a gente passa assim, passa assim, passa assim. Mas a gente está caminhando nesse processo bem acidentado e temos pela primeira vez, há 4 anos, uma corporação de registradores. E pela primeira vez em 180 anos temos uma pessoa especialista em cartografia, que é a Beth, que é uma engenheira do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi contratada pelo Registro de Imóveis do Brasil pela primeira vez, mas nós estamos bem próximos do que se faz na Espanha. Eu acompanho o Geoportal, é uma bela ferramenta, e pena que a gente não conseguiu ver ela aqui, mas eu convoco os colegas, é só colocar no Google Geoportal Registradores da Espanha. Quer comentar alguma coisa? O portal do Registradores? Sim, como que faz para os colegas verem também? É um sítio web, é o geoportal.registradores.org. Pode-se ver o distrito, o cadastro, distrito hipotecário, distrito, sim, é bem dito. É ver onde se situa o prédio no mapeamento. É uma ferramenta muito útil. Se nós temos conexão, se pode ver aqui Não sei, mas enquanto eles tentam,
Pessoal, se vocês conseguirem acessar o Geoportal no Google, Geoportal Registradores da Espanha, mas é interessante também que eu observei lá a mesma coisa que nós estamos trabalhando aqui, que é um mapa, que seria o Geoportal, e existe também um SIG, em que também os engenheiros podem enviar, lá eles trabalham com GeoPackage, que é um formato novo, de informação geográfica para a base de dados do registro. Eu gostaria de comentar aqui que o SIG, a ideia dele é que ele seja justamente suficiente para que nós não precisemos de nenhum software privado. Então, vocês podem começar a utilizar. Eu já, no meu cartório, faço exigência com base na Lei 6.015 da especialidade objetiva. Todos os imóveis sejam georreferenciados no SIG. Então, eu coloco na minha exigência assim: o profissional técnico deverá enviar, isso em todos os processos, por exemplo, de uso capião, todos os loteamentos novos que se fazem na minha circunscrição, deverá enviar o polígono através do SIG-RI, www.regimoveis.org.br/SIG-RI. Então, todos os imóveis, a partir de agora, loteamentos novos, processos de uso capião, estarão georreferenciados no SIG-RI. E um último comentário, depois eu passo a palavra aqui para o Valdiran, que deve estar doido também para fazer várias observações interessantes, é que o Conselho Nacional de Justiça está muito atento a essas ferramentas. E nós precisamos, efetivamente, nos unir e aproveitar essa janela de oportunidade, né, Valdiran? Bom, a conselheira Maria Tereza colocou mais cedo, parece que ela já foi até consultada a respeito da nova gestão do CNJ, de um interesse em tratar desse tema. E acho que a gente vai poder dar uma contribuição fazendo uma ferramenta que atenda os registradores e atenda também ao interesse do cidadão. Eu queria só fazer uma ressalva, que eu coloquei o vídeo ali, o meu vídeo ficou só e parou, não foi até onde precisava ir. Aí eu acabei de pedir para o meu colaborador para colocar, se vocês acessarem valdirancasimiro.com, lá vai ter a palestra e vai ter o link, o vídeo completo demonstrando o mosaico. Tem uma preocupação que eu falei mais cedo, quando eu falei que quando fui chamado para responder num cartório que tinha falsificações de matrícula, teve problemas criminais envolvendo fraude em matrículas, e lá, na época, o juiz me perguntou: não, baixa um ato aqui e suspende todas as matrículas. Essa é a minha preocupação que eu trago para os colegas. Essa preocupação, mais tarde, não sei se foi a Luísa, colocou também, quando citou que ou foi a Ana, alguém citou que um cartório tinha 8.000 matrículas, salvo engano, e tem 0. O Estado do Pará sofre de um problema gravíssimo, que já é o fato de que você tem uma propriedade e a propriedade você tem 20% dela. Vocês sabem disso, né? Você tem uma fazenda de 1.000 hectares, você tem 200 hectares. Os colegas provavelmente entenderam que eu estou falando da reserva legal lá, que é a terra toda. 80%, terra toda. O outro fator é que aí chega lá e baixa um ato daqui, e aí aquele parabéns que eu fiz à gestão do IRIB hoje mais cedo, vou repetir novamente. Ninguém mais do que alguém da região lá, da colega lá de Barcelos, para entender mais da situação de Barcelos do que ela. De Cachoeira, eu esqueci o nome da outra cidade, Cachoeira de São Gabriel da Cachoeira. Então, da Amazônia Legal, e aí agradecer o IRIB, pessoas da Amazônia Legal que estão lá vivenciando esse problema. O Pará recebeu um provimento que foi lá cartesiano e cortou todas as matrículas. Salvo engano, no Amazonas também teve algo semelhante. Aí corta todas as matrículas, você mata toda a economia daquele pequeno município, a começar, primeiro que já morre é o registrador, né, porque não vai registrar mais nada, né?
E aí, é a preocupação que eu trago aqui para todas essas políticas aí, e a preocupação que eu já fazendo aqui com relação é um pinga-fogo, né? Já fica aqui o Jean receber a crítica que eu tenho, não no aspecto de que, primeiro, a matrícula, ela, mesmo aquela que eu trouxe aqui de Chapada da Natividade, totalmente escrita daquele jeito, ela vale mais do que qualquer título, doutor, que só me expedir lá do ITERPA ou do ITERTINS, ela vale até que tenha uma sentença judicial transitada em julgado, afastando a validade dela. Então, a presunção da matrícula, nós temos de preservar isso, o nosso ouro é a matrícula. Nós temos de ter matrícula e temos de zelar por aquela que temos, mesmo que alguém suspeite dela. Nós temos que zelar por ela. Então, a única discordância que eu tenho com relação a qualquer procedimento não existe procedimento prévio em matrícula. Investigue e depois cancele por sentença judicial ou, no máximo, quando for do poder público. Tá, já terminando. Então, fica aqui então, a minha provocação ao Jean, se tem alguma outra forma de a gente pensar, de melhorar essa questão para que os estudos sejam feitos paralelos sem prejudicar a verdade expressada pela matrícula. Perfeito. A preocupação que o Valdir traz é uma preocupação que a gente teve também, exatamente porque quando você coloca uma informação da existência de sobreposição, por exemplo, um banco que vá fazer um financiamento, ele acaba eu tenho um risco aqui que vai criar a dificuldade, com certeza, do acesso ao crédito. Por outro lado, a gente tem sempre aquela baliza entre uma questão e outra, a própria razoabilidade que a gente tem, e a concentração, né, mestre Lamana, sobre informações que são relevantes para terceiros de boa-fé. Então, essa solução, Valdir, eu acho que é uma solução que a gente tem que criar junto, não é uma solução minha, não é uma solução sua ou de qualquer pessoa, tem que ser algo que a gente tem que chegar numa solução, de fato, do que seria melhor. Na Bahia, na época que a gente criou esse procedimento, nós discutimos sobre aquelas situações de pequenas sobreposições, que são situações realmente de ou erros materiais, ou utilizou um Sirgas 2000 e o outro utilizou o SAD 69, então aí já não é uma questão de sobreposição, é uma questão de diferença de metodologia. E quando acontecia situações de erro de acurácia mesmo, situações em que o levantamento feito dava pequenas sobreposições. Essa situação aconteceu em Formosa, Rio Preto, aconteceu em Santa Rita de Cássia, e nós entendemos que essas situações, nós fizemos lá uma porcentagem que seria informada, no sistema nós colocaríamos observação, mas não iria para a matrícula, exatamente para não gerar essa problemática. No entanto, nas situações em que a gente percebeu a existência de uma sobreposição por um problema que, de fato, caso o banco desse, por exemplo, como aconteceu no município que eu fui interventor, Paratinga, em que a Caixa Econômica havia emprestado um valor de 20 milhões, quando foi fazer a execução, simplesmente o imóvel não existia, né? Um processo de justiça federal, etc. E dali, essa situação que a gente tem que dar, a meu ver, é segurança jurídica, e por isso que a gente teve que ponderar naquele momento, em razão da necessidade, primeiro do protótipo, que foi o protótipo de Formosa do Rio Preto por conta da operação Faroeste, e depois nos demais cartórios. Mas, assim, é um sistema que eu acredito que precisa agregar e ouvir todos os colegas de outros estados para ver a melhor forma de implantação, inclusive quanto à melhor forma de publicização dessas situações como referido. Então, eu acredito que é algo que está em evolução
e estaremos abertos a melhorar. E agora, com certeza, nesse grupo, Valdiran, também Sérgio, a gente vai com certeza fazer algo bem melhor, mais simplificado, um procedimento bem mais tecnológico com a ajuda de vocês. Pessoal, temos 6 minutos para perguntas do público. Oi, boa tarde a todos. Feliz em estar aqui mais uma vez, com todos aprendendo. Inclusive, pelo que eu já conheci de tecnologia e discutindo aqui com alguns colegas, eu, no meu pequeno pensar, já penso grande, em termos um registro de imóveis único e nacional. Sou advogado atualmente como consultor de atos do cartório, mas serei um futuro registrador. E pensando como um futuro registrador, eu observo, e aí eu gostaria de saber da opinião de vocês, da possibilidade, diante de tudo que nós estamos vendo, desde a criação lá da 11977 até aqui, e pensando aí a longo prazo, de termos um único sistema nacional e único, onde seja possível o registrador realizar os seus atos neste único sistema, a ponto de ser online ou offline, mas a ponto de ser em tempo real, a ponto também de ser colocado para o comércio mundial. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês visualizam também essa possibilidade. Como é o nome do doutor? Hugo Pontes. O doutor Hugo já está aprovado no concurso. Obrigado. As novas gerações são sempre melhores do que as antigas. Então, provavelmente o doutor Hugo vai estar aqui falando para os registradores daqui a uns 2 congressos do IRIB. Com certeza, doutor Hugo. Acho que o ONR é essa avenida para a construção do sistema integrado, né? A gente ter um sistema que junte gestão da serventia, prática dos atos, informação geográfica, REURB, comunicação dos 3.700 registros com mais de 5.000 municípios, comunicação com o ONR, gestão dos funcionários, gestão financeira, atendimento do público, o mapa, tudo isso em um sistema, eu penso que deve ser a missão do ONR. Eu acho que isso não está longe. Não sei se o Valdiran quer comentar alguma coisa, já sei o que o Valdiran vai falar. Já conheço. Isso foi uma coisa que acho que o doutor Hugo perguntou, né, ontem ou anteontem, sobre os dados dos registradores, né? Tivemos uma palestra da futurista Lala, e ela mostrou a dificuldade de lidar com o futuro, que ninguém sabe as respostas, né? Eu acho que fez essa pergunta para o Ivan na abertura do Congresso. Os dados dos registradores. Até o momento, o modelo que nós temos do ONR parece adequado, que é de fornecer uma nuvem, eu sei que o Valdiran concorda comigo nesse sentido, para que cada registrador tenha os seus dados em sua própria nuvem, e o máximo que o ONR, me corrija, Valdiran, se estiver dizendo algo, seria fornecer a infraestrutura, mas os dados permaneceriam, mesmo que nós tenhamos um sistema integrado, sob a guarda do registrador. Só para me diferenciar, a pergunta de ontem foi quanto ao domínio dos dados, certo? Isso aí é um ponto. O ponto que eu me refiro hoje é de termos um sistema onde o oficial que esteja em qualquer lugar do Brasil, ele realize o ato neste sistema único, nacional, ou seja, a ponto dele não ter a necessidade mais de um sistema interno, mas, claro, ele pode até ter, mas que na prática do ato, esse sistema ele seja a ponto de todos os oficiais terem o conhecimento, e também todos os órgãos, todas as repartições, terem o conhecimento em tempo real da prática do ato. Bom, doutor, a sua pergunta é interessante, mas ela aborda, seria praticamente um outro seminário desse aqui, só para a gente tratar desse tema que você falou aí. Mas eu vou tentar responder bem objetivamente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente. Aquela tela que o Sérgio mostrou, aquela tela que eu mostrei,
aquela tela que o doutor Fernando, né, mostrou, ela é um sistema único para o leigo em tecnologia. Ele está pensando que está fazendo uma tela única, mas, para dar um exemplo aqui, seria semelhante ao Pix. Todo mundo hoje faz um Pix, e nós temos ali milhares de sistemas. Mas é um único sistema fazendo Pix. É isso que a gente tem que pregar, porque da hora que a gente começar a pregar que um órgão centralizador tem todos os documentos, os dados, da pergunta que o senhor disse que fez antes, eu não estava aqui, eu cheguei ontem. Os dados têm de estar na mão do registrador. E como é ter um sistema único para o cidadão, ou para quem for fazer o ato, ter um sistema único e, ao mesmo tempo, os dados estar com cada registrador? A isso se dá o nome de interoperabilidade. A interoperabilidade está em todas as normas, mas o que me preocupa bastante é que, na hora de aplicar, todo mundo vem com esse pensar de, não, vamos fazer um sistema único, porque aí todo mundo... Não, aí você tirou a necessidade, violou o artigo 236 da Constituição, na minha visão, porque você tirou a possibilidade de termos vários cartórios. Você está dizendo que precisa só de um. Por isso, nesse posicionamento, é o que eu me oponho. E nos opomos ferozmente. Nós, inclusive, entramos com ação judicial e conseguimos suspender o ONR por bastante tempo lá no Tocantins, porque ele queria exatamente isso, que era centralizar os dados. Nós somos radicalmente contra. O que nós somos favoráveis é que tenhamos a nuvem, como o doutor Sérgio colocou, e aí nós conseguimos, a muito custo, levar isso. Ainda não está perfeito, não está como nós queríamos, mas é uma nuvem que eu tenho, abro a Google, ou semelhante assim, para falar para quem não gosta muito de tecnologia, mas usa todo dia, é o Google Drive seu, só que você compartilhou com quem tem que compartilhar. Ele vai lá e acessa os dados, mas os dados estão contigo. Na hora que você quiser bloquear, você vai lá e bloqueia. É mais ou menos por aí que a gente precisa trabalhar, tá? Como a futurista disse, uma dos grandes eixos desse futuro é o aproveitamento econômico dos dados, né? E nós temos aí um grande serviço a prestar à sociedade e também, por que não, uma fonte de recursos para o registro de imóveis. E acho que isso passa pelo que o Valdiran falou. Para preservar isso, os dados devem permanecer sob a guarda do registrador. Eu passo de novo a palavra para o Fernando, porque nós conseguimos ali o portal, já o portal dos registradores, e ele vai clicar aqui com a mão, e aí você faz o clique aí, quase que em tempo real. É uma espécie de API manual, conhece isso? Bom, isto é o nosso sítio web, é o portal dos registradores de Espanha. Temos a representação, o mapa de todo o país e as diferentes possibilidades. Primeiramente, vocês podem ver o portal de emergências registradas que eu falei, criado no ano passado, 2022, por conhecer a situação registrais, as catástrofes ambientais. Também temos, se eu clico os registros... Pode clicar em registros. Sim. Pesquisa o registro. Clica em localiza tu registro. E podemos pesquisar para direção. Buscar. Isso. Pela direção. Não importa qual direção, por exemplo, Barcelona ou Madrid, escreveu? Barcelona. Madrid, Real Madrid melhor. Avenida. Esta direção se corresponde ao registro da propriedade número 6 do San Sebastián, uma cidade do norte de Espanha. Para pesquisar um imóvel, uma edificação, uma direção, a pessoa deve dirigir-se ao registro de San Sebastián número 6 para conhecer. Se clicamos no registro, não, é aqui, é a direção do registro, telefone, fax, e-mail. E agora, o distrito hipotecário.
Isto é o distrito hipotecário que compreende o registro de San Sebastián número 6. Podemos ver as fincas compreendidas dentro do registro. Os registros em Espanha não sempre são unitários, podem também ter diferentes partes compreendidas. Isto é um registro... É a competência registral, né? É circunscrição. Exato, exato. É por conhecer a situação da finca. Que mais podemos ver? Aqui. As capas. Aqui. Abaixo, aí não. Bueno. Bem embaixo, eu acho que ele está se referindo às camadas. Aqui. Isso. Abaixo. Aqui. Não. Abaixo. Aí. Eu creo que aí, sim. Talvez um Ctrl- aí para ficar na tela. Não, mas abaixo não se pode visualizar tudo. Isso. Aí, sim, em capas. Aí, sim. Clique. Eu acho que você vai ter que ir de novo lá em... Ou sair. Fechar ali. Pode fechar ali. Sim. Agora, isto são capas, como se diz, Camadas. Camadas. Para añadir do cadastro especiais do províncias espanholas, ortofoto, e podemos ver todos os distritos hipotecários. Se clicamos aqui. Terrenos hipotecários. Em cima, distritos. Aqui. Direita. Casi. A la direita. Aí direita. Ele quer que clique no quadrado branco ali, ó. Isso. Todos os distritos hipotecários de Espanha. Se aleixamos um pouco a imagem. Aproximar um pouco. Afastar um pouco. Aleixar. Vamos afastar então. Longe. Alejar. Longe. Não tanto. Aí eu acho que você vai ter que ficar parado um pouquinho para carregar as circunscrições todas da Espanha. Não é porque... Podemos conhecer todos os cartórios de Espanha, a distribuição territorial e aplicar as diferentes informações do cadastro, alertas, quando se faz um procedimento de matriculação, é necessário dar alertas ao titular registrais, ao colindantes, e podem ver em tempo real a situação dos seus prédios também. Colente, a cobertura. Posso mostrar uma coisa? Se carrega o geoportal do início, novamente, onde aparece aquele quadro de opções. Eu já vim olhando bastante o geoportal de vocês. Aqui, ó, em ferramentas GIS, seria exatamente o que é a parte do SIG-RI, como se ele estivesse mostrando até agora o que é o nosso mapa. E aqui é o nosso SIG-RI equivalente, fazendo assim uma... E aqui você pode añadir subir, criar geometrias. Fazer o upload de uma geometria, né? E ter as suas geometrias, enfim. É também um espaço, pelo que eu entendi, em que se pode subir ao registro de imóveis os objetos georreferenciados. Fazer comparações entre as coisas inscritas e as outras geometrias coordenadas com cadastro também. Muitas utilidades, por ver alertas geográficas, eu disse, procedimentos de matriculação, comprovar notificações, mas é necessário ter um código para o titular registrar e não podemos ver. Mas o titular de um prédio pode comprovar notificações se o prédio é afetado de um procedimento de matriculação ou de segregação no registro em Espanha. São muitas funcionalidades, mas algumas são privadas somente por o titular. Mas pode ver todos os cartórios na Espanha e conhecer como a direção em que é registro competente para inscrever o prédio e para fazer o trâmite registral.
Muito obrigado, Fernando. E perdão também por meu português ruim. Espero que se escute ouvir bem. Obrigado. A gente pede desculpa de segurar vocês, mas é interessante aproveitar a presença do Fernando para mostrar como aquilo que nossos colegas estão fazendo também é a mesma coisa, os problemas são os mesmos. Nós até poderíamos fazer um contato maior, um intercâmbio de tecnologias nessa área. Disponíveis. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Agradecemos as exposições dos nossos brilhantes painelistas. Agradecemos especialmente a generosidade do nosso Dom Fernando, que veio da Espanha até aqui para nos prestigiar nessa tarde. E, mais uma vez, um painel que, enfim, evidencia o nosso potencial. O meu pai, que não é da área, ele é da área de pesquisa e desenvolvimento de projetos em logística ferroviária, então não tem nenhuma conexão direta com a nossa área, mas ele acompanhou essa semana de trabalhos e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, quando eu comecei a ouvir falar sobre cartório, antes da Constituição, eu nunca percebia grande capacidade técnica nos registradores que eu conversava. E hoje eu vejo nesse evento que vocês estão organizando que nós estamos diante de algumas das pessoas mais brilhantes e com maior potencial de mudar o cenário socioeconômico do país. E, para mim, foi tipo, blow my mind, assim, explodiu minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado por essa ótica. E, de fato, é uma constatação que fica muito evidente quando a gente observa essas iniciativas para mapear o território brasileiro, que, enfim, é basicamente um inventário do patrimônio que existe em nosso país, os bens de raiz, que são os bens mais valorizados. Então, eu agradeço mais uma vez o empenho de cada um que tem se dedicado a fazer esses inventários estatísticos, esse mapeamento. E mais uma salva de palmas a eles, por gentileza.